hoje é sobre o gênero textual blog. Blog, que vem do inglês blog, que é a redução da expressão weblog, que em português quer dizer diário virtual. Um blog é uma das formas de publicação pessoal na internet que permite ao leitor ter acesso a informação diversificada e personalizada. Diversificada porque tem vários assuntos e personalizada porque o leitor é que decide aquilo que ele quer ler. Então, o blog ele pode ser de moda, tecnologia, educação, culinária, viagem, um blog pessoal. E aí a gente tem na página 58 e na página 59 o blog das aventuras do Didi e da Gi, e em cima desse blog, do texto desse blog que nós vamos estudar. Então ele começa com o título, né? A data em que foi publicado e o subtítulo ali, ó, Guapimirim com os sobrinhos, é a cidade onde ele visitou. Então, dentro dessa página ele está contando, ele e o Didi e a Gi, né, estão contando sobre a viagem que eles fizeram, e para reforçar a história da viagem, eles colocaram algumas imagens também. No finalzinho do blog, depois que eles encerram o assunto, é aberta uma caixa para comentários. E aí vocês vão observar que tem 2 comentários, um de 4 de agosto de 2011 e um de 26 de agosto de 2012. Estrutura e conceito de blog. A estrutura do blog permite a atualização rápida e diária do seu conteúdo e a participação interativa dos leitores através dos comentários. O blogueiro é aquele que escreve no blog, ele publica informações sobre determinado assunto e as outras pessoas fazem comentários dando a sua opinião sobre o assunto que foi publicado. Uma das principais características do blog é essa possibilidade de interação, de diálogo entre o blogueiro e os leitores e também entre os visitantes. A linguagem ela pode ser mais ou menos informal, dependendo do público que você quer atingir. Em um blog, então, não pode faltar o artigo ou post, o comentário e a data das postagens. O artigo, post, né, é cada texto postado em um blog. O comentário é os comentários feitos pelos leitores. E a data das postagens, elas têm que ser organizadas das mais recentes às mais antigas, para a hora que o leitor for pesquisar, ele encontrar tudo com maior facilidade. Terminada a leitura do blog, vocês vão para as atividades todas interpretativas, tá? Então, a primeira, quem é o blogueiro das aventuras do Didi e da Gi? Quem é que escreve no blog? Vocês vão anotar o nome aqui embaixo. Assinale a alternativa que apresenta o assunto do blog. Então, o blog, ele fala sobre as histórias da vida de Didi e Gi que moram próximo à natureza, ou ele narra viagens e trilhas feitas por Didi e Gi, algumas delas com seus sobrinhos. A correta vocês vão assinalar com um X. Número 3. Além do texto, qual outro recurso o blogueiro usou para contar aos leitores as trilhas que percorreu com Gi e os sobrinhos? Além do texto em si, o texto escrito, qual outro recurso que ele usou para reforçar a história que ele está contando? Então, vocês vão escrever aqui. 4. Copie exemplos de linguagem informal do post e do comentário. Então, essa linguagem informal, a gente pode ver ela nas palavras tava, ao invés de eu escrever estava, eu escrevo tava. No pra, ao invés de eu escrever para, eu escrevo pra. Curtir, legal, esses são alguns exemplos. Se tiver abreviações também, é característica de linguagem informal. Número 5. Releia o comentário feito no post Guapimirim com sobrinhos e responda qual é o assunto do comentário, sobre o que o comentário está falando. B. A linguagem do comentário, ela é formal ou informal? C. A autora do comentário conhece o Valdir? Justifique sua resposta. Ela conhece? Sim. Por quê? Não, ela não conhece. Por quê? Número 6. Escreva uma mensagem ao Valdir como se fosse postar no blog. Então, vocês vão escrever uma mensagem, vocês terminaram de ler o blog dele, façam um comentário se vocês gostaram ou não gostaram, tá? Em seguida, nós temos uma revisão de gramática, substantivo e pronome pessoal. Então, relembrando, substantivo é a classe de palavra que dá nome a pessoas, aos seres, né? Animais, plantas, objetos, lugares, dias da semana, meses, sentimentos. Então, aqui tem alguns exemplos. Príncipe, serpente, rosa, bracelete, terra, domingo, abril e amor. E o pronome pessoal é a classe de palavra usada no lugar do substantivo. Então, aqui a gente tem o exemplo. Pedro e José viram uma serpente. Eles viram uma serpente. Então, eu substituí os 2 substantivos próprios aqui, Pedro e José, por um pronome pessoal, tá? Terceira pessoa do plural.
Então, aqui, são pronomes pessoais. Primeira pessoa, eu, me, mim, comigo, nós, nos, conosco. Segunda pessoa, tu, te, ti, contigo, vós, vos, convosco. E na terceira pessoa, ele, ela, o, a, se, lhe, se, consigo, eles, elas, os, as, se, lhe, se e consigo. Primeiro exercício de gramática, vocês vão começar fazendo a leitura de um trecho do livro do Pequeno Príncipe. Ela enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. Letra A. Sublinhe os substantivos do texto, depois escreva uma frase com 2 deles. Então, vocês vão reler novamente esse trecho, frase por frase, e vão sublinhar, vão passar um tracinho embaixo de cada substantivo que vocês encontrarem. Depois, vocês vão escolher 2 desses substantivos e vão formar uma frase só aqui na letra A. Na letra B, assinale a pessoa gramatical a que estes pronomes pessoais se referem. Então, ela, eu e tu. Ela se refere à primeira, segunda ou terceira pessoa. Caso vocês se esqueçam, tem uma tabelinha na página 62 mostrando quais são os pronomes pessoais da primeira, segunda e terceira pessoa. Mas eu vou reforçar aqui, ó. A sequência é primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Depois, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles e elas. Então, ela, no caso, seria terceira pessoa. E eu, primeira, segunda, terceira. E tu, primeira, segunda, terceira. Só assinalar. C. Quais são os outros pronomes pessoais desse texto? Então, vocês vão procurar, olhem na tabelinha amarela que tem na página 62 e compare para ver se há algum desses pronomes pessoais no texto e vocês vão anotar aqui na letra C. Exercício número 2, eu vou decifrar um código e descobrir os substantivos de cada um desses quadrinhos aqui. Primeira coisa que eu vou começar a fazer é somar esses números que estão na segunda linha. Então, o primeiro eu já somei 16 mais 5, mais 18, mais 6, mais 21, mais 13, mais 5 é igual a 84. Vocês vão fazer isso em todos os quadrinhos. Depois, vocês vão descobrir qual é a palavra que está aqui em cima, observando as letras e os números. Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrinho, eu sei que o número 6 tem a letra F e o número 13 a letra M. Então, toda vez que eu achar o número 6, eu vou colocar um F, e toda vez que eu achar o número 13, eu vou colocar o M. Aqui no segundo quadradinho, eu não tenho nenhum número 6, mas no terceiro eu tenho. Então, eu vou lá e coloco o F. Aí, eu olhei nesse terceiro quadradinho que o número 5 tem a letra E. E no primeiro quadradinho também tem o número 5. Aí, eu vou lá e coloco a letra E. E aí, eu vou observando todos até completar todas as palavras que estão aqui. Então, a letra A, ela pede para vocês somarem os números de cada quadrinho e registrar o resultado aqui nos quadradinhos azuis, que é a primeira coisa que vocês vão fazer. O segundo exercício, ele complementa, a letra B, né? Complementa esse comecinho do exercício. Então, depois que vocês fizeram todas as somas, vocês vão preencher com as palavrinhas que vocês encontrarem. Então, ó, complete as frases substituindo as somas obtidas pelos substantivos que você descobriu. Então, qual que a gente descobriu aqui? O número 84. Então, aqui, ó, a segunda frase, eu vou colocar a palavra que está no número 84. E assim para todos os outros, tá bom? Exercício número 3. Leia o texto abaixo. Agora é ele quem quase me mata. Muito mais forte do que eu, desaba em cima de mim, me joga no chão, imobiliza meus braços e grita: Pede perdão, Mel, anda, só te solto se me pedir perdão. Esse trecho faz parte do livro Quem Tem Medo de Pesadelos, da Lídia Savana. O exercício pede que vocês copiem os pronomes pessoais que já estão destacados, esses que estão aqui, ó, em negrito, bem mais escuros que as outras palavras, e vocês vão indicar pessoas a que eles se referem. Então, vocês vão aqui anotar ele, e na frente vocês vão escrever. Ele é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Me pertence a qual pessoa? Eu, mim, te. Qualquer dúvida, consultem a tabela na página 62. Exercício número 4. Complete com os pronomes pessoais os versos da Cantigas. O anel que
Vocês conhecem essa cantiga? Ó, o anel que tu me deste era vidro e quebrou. O amor que tinhas era pouco, acabou. Depois a outra. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de é. Quem gosta dela sou. Tá muito fácil esse exercício. Ele é até bem interessante para fixar bem os pronomes pessoais. Por hoje é só. Se cuidem, estudem bastante. Até a próxima aula.